muito bom estar aqui. Agradeço demais. O Somos Conecta, Elga Viana, que é minha irmã, por acaso, nascemos na mesma família. E também todas as meninas gestoras aqui. E também as presentes, Valéria, amigos e pessoas que eu não conheço, mas com certeza as que eu conheço que vou conhecer, tá? O que é bom? Eu sou uma pessoa que adoro gente, sou psicóloga, trago um legado do meu pai, do nosso pai, Robson Mota Barros, para falar de comunicação e estresse. O que é um legado? Um legado é alguma coisa que a gente acredita e que a pessoa, depois que você vai com meu pai, a gente continua. Então, eu fui continuando nesse caminho, porque eu acredito, como terapeuta de casal, família também, como professora universitária, acredito que a comunicação nos dá e nos tira a qualidade de vida. E qual comunicação eu estou falando? Não é uma comunicação empresarial, não é uma comunicação onde a gente vai estar comunicando ao mundo, é a comunicação interpessoal, entre pessoas. Isso é um treino para a minha vida, tá? Não é alguma coisa que eu fale e que estou aqui falando e soltando. Eu faço o meu exercício na minha vida. Algumas amigas aqui me conhecem de longa data e sabem o quanto eu já mudei nos meus relacionamentos com a vida, com o mundo e comigo, claro. Então, eu venho falar nisso porque eu acredito. E eu trago esses temas que, na verdade, eu trouxe. Eu tenho curso, vai ser lançado, depois eu mostro para vocês, que é a comunicação assertiva, criativa e afetiva, com certeza vai minimizar o estresse nos relacionamentos. Como eu falo de estresse também, estresse não é bom e nem é ruim. É tensão da vida. Não há vida sem tensão. Até porque sem tensão, sem motivo para ação, as pessoas ficam até sem fazer. Deprimidos, leves ou não leves até, mas quando são pessoas que estão sem motivação, estão precisando de mais tensão, tanto que tomam medicamento para poder dar mais energia, ok? Então, a gente vai buscar isso no dia a dia. Quando a gente fala, então, de comunicação, a gente vai falar de alguns temas que a gente ouve muito. Eu sou publicitária de primeira formação também, sou formada em comunicação social e psicologia. Ou publicidade, alma do negócio. Já ouvimos isso várias vezes, não é isso? O que é publicidade, alma do negócio? É porque precisamos falar do que a gente está fazendo. Para quem? Para todos. Outra, que vocês se lembram, quem não se comunica se trumbica. Quem falava isso, gente? Chacrinha. Quem é lá atrás lembra de chacrinha. Porque realmente, quem não se comunica se trumbica. Por quê? Porque as pessoas não vão ter oportunidade de conhecer. E você também não vai ter oportunidade de conhecer as pessoas. Então, é uma ação comum conhecer o outro. E aí eu ouvi uma história muito interessante, alguns talvez conheçam, do pato e da galinha. Você está aí, vem, né? Você lembra dessa história também? Como é que você pode falar para a gente? Eu tinha até um papelzinho assim, quando eu trabalhava numa empresa comercial, você lembra disso? Eu colocava bem na parede. Como é que é seu nome? Luciana. Prazer, Luciana. O que você traz para a gente do pato e da galinha? É a questão da comunicação mesmo, não é? Então, um amigo, vou te contar agora, até interrompi, depois eu volto. Um amigo querido, um médico, falou para mim uma vez, me visitando no consultório. Ele falou assim para mim assim, Ana, alguns me chamam de Ana, Ana Cristina ou Cristina, tá? Então, assim, eu sou todas essas pessoas. E aí, ele falou assim para mim, eu adorei conhecer sua clínica, é o Centro Psicológico de Controle do Estresse em Niterói, é uma franquia. Eu sou consultório clínico, família, casal, mas também trabalho com prevenção e consciência de estresse. Com uma clínica da doutora Marilda Lippe, que há mais de 25 anos trabalha e fala de estresse. Meu pai era que acompanhava esse movimento e eu fico com ele. E a gente fala o quê? Tanto que agora, 23 de setembro, tem até um evento na prefeitura, que foi convidada para falar sobre conscientização do estresse. De novo, estresse não é bom nem ruim. Mas o que ele falou para mim? Ana, se você ficar escondidinha aqui, as pessoas não vão saber. O que acontece com o ovo do pato e da galinha? Por que o ovo da galinha é o mais consumido, apesar de ser o que tem menos nutrientes do que o do pato? Você sabe que a pata coloca a galinha e esconde o ovo. Ele é grande, né? E o que a galinha faz? E vai, todo mundo vai lá, além de uma quantidade. O que a gente está dizendo isso? Não quer dizer que a gente tenha que fazer isso, que seja uma obrigação. Mas isso sim, se você quer existir, seja em qualquer âmbito da tua vida, fale de você. Fale de você para o seu parceiro, parceira, para os seus filhos. Conte suas histórias. Todos gostam de ouvir histórias e todos gostam de contar histórias. É o que eu faço no consultório, é escutar histórias. E ter alguém que escute a nossa história é o máximo. No meu curso tem. Quando eu falo, você me escuta? Porque a reclamação que eu consigo e ouço bastante é se a gente fala e o outro não escuta, porque está pensando no outro. Eu falo aqui com a minha xará está pensando em outra coisa, ela está falando dela daqui a pouco. Não, vamos ter pausa, vamos ouvir
e vamos depois falar. Olha só, parece uma coisa simplesinha, né? Mas não é. No dia a dia, a nossa comunicação ela é muito cheia de ruídos e entraves, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir as outras. Ouvir como? Aceitando a outra como ela é. Aceitando a ideia e a opinião dela do que é do jeito dela. Mas a gente gosta de falar. Mas eu, se fosse você... Não tem se fosse você, eu nunca serei você. Eu sempre serei eu e você. Isso é uma coisa da comunicação. Porque comunicação é um bom negócio quando é bom para os dois. Num relacionamento de casal, um relacionamento que hoje andamos vários tipos de relacionamentos, mas pensa num relacionamento onde você precisa falar e ouvir e conhecer o outro. Como é que a comunicação se torna eficaz? Quando a gente consegue ouvir o outro falar. O que eu vejo na vida é que nós, às vezes, evitamos e guardamos o que a gente precisa falar. Quantos de nós tinham vontade de fazer elogios a alguém, falando no cotidiano, seja no trabalho, seja nas empresas, seja na família, e guardamos aquilo? Porque às vezes eu não estou muito bem, estou magoada e ressentida, e eu economizo o melhor. Mas na hora da crítica eu vou lá e falo, facinho, facinho. E o que nutre a nossa história, gente, é elogio. Dizer o que a gente não sabe, ou não está fazendo bem, o que são nossos chamados erros, eu não gosto muito de erros, eu gosto que são as nossas diferenças entre um e outro, a gente até muitas vezes sabe. E claro que mudar também, tem que saber como mudar, é o que fazer. Saber lidar, então, com as frustrações e adversidades é, sim, a essência de uma boa comunicação. O que é frustração e adversidade? Todo mundo passa por isso. Que é maior frustração do que eu ficar, perdão, linda, bela, me arrumei, e o meu marido, ou parceiro, ou filho, sei lá quem, não fala nada? Não é não? O que eu posso fazer para a gente ter uma comunicação mais eficaz? Eu posso pedir? Eu posso chamar atenção? Ou eu vou ficar magoada e triste e ficar quieta? E isso vai se repetindo. Porque o estilo daquela pessoa que está com você é um estilo mais assim. Ele pensou, mas não fala. E aí você faz igual. Você pensa e também não fala. Como a comunicação fica? Velada, fechada. Eu faço uma jornada, chamada Jornada do Amor, agora de sábado, dia 30, que chama-se Quando o Silêncio se Instaura e o Amor, sim, ele adormece. Ele só adormece. Porque quando o silêncio se instaura, as pessoas parecem que não estão mais juntas. Porque fica o famoso bum, 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 bum. Deitam um de costas para o outro, não tem mais diálogo. Vida sem diálogo, sem troca, fica uma vida muito difícil de qualidade, concordam? Ou se eu fico resignada, aceito tudo. Então, para pensar, lidar com as frustrações, o negócio, toda relação e comunicação tem que ser bom para todo mundo. E aí lidar com as adversidades também. Então, quando eu tenho que falar, a gente pensa assim, bom, eu tenho que falar e o outro ouvir. Então, nós temos direitos iguais. Isso é assertividade. Somos todos iguais. Como fala, que a gente vai falar que às vezes é a confusão maior. E como é que é de comunicar-se com o outro quando eu falo do outro? Fala, Valéria. Fala como você se sente em relação ao outro. Fala aí, alguém. E como é que é falar isso? Não ajuda quando eu falo assim? Fulana, fulano, não foi legal, não me senti bem com a situação que nós passamos. É diferente de falar, você faz isso comigo. Você muda tudo, porque o outro entra na reatividade. Ah, ninguém quer ser criticado. Sabe aquela história? Eu posso falar da minha família, mas quando o outro fala, gente, pegou. E é um pouco isso. Eu quero falar das minhas coisas que eu já sei, mas quando o outro fala, pega lá dentro. Não é para não falar, mas como eu vou falar? Eu vou falar na primeira pessoa do singular, porque é como eu me senti em relação àquele evento, àquela comunicação. Tem sentido para você? Está tudo muito aberto? Como eu não estou com foco muito grande, eu fico muito em relacionamento, vocês falem comigo, participe, tá? Faz sentido? Fala a primeira pessoa do singular. Eu me senti... Né, do que você fez isso para mim. Checar o contexto e emoções. Por exemplo, contexto. Vela. O que é vela? Tina, vela. Uma vela tem vários sentidos, né? Mas eu tenho que ter um contexto. A vela está apagando, a vela do carro, a vela do barco. Ou seja, cuidado, porque nossas palavras e emoções precisam estar dentro de um contexto.
Então, eu ouço assim no consultório, eu estou angustiada, eu pergunto como, aonde, localizando o corpo, e o que quer dizer angústia para você. Porque senão eu vou tomar, eu como psicóloga, achando que o que eu, minha angústia é do outro. Não. Então, precisamos perguntar e checar o contexto. Aí já ajuda muito na comunicação, os ruídos vão diminuindo, né, Soledad? Quando eu pergunto ao meu parceiro, ao meu filho, você está com raiva? A criança batendo o pé. Você está com raiva ou está triste? Muitas vezes está triste e parece que não, é que está com raiva. Porque as emoções se confundem. Muitas pessoas eu atendo muito irritadas, mas que no fundo estão com muito medo e tristeza, mas não dá para falar disso. Não conecta essa emoção. É difícil. Então vai ser para o lado mais fácil. E vamos combinar que a raiva é uma emoção bem forte e poderosa. Socialmente falando, ela te deixa inibido. Uma pessoa irada ou com raiva, muitas vezes, se não pega outro igual, vai dar medo. Então você acaba segurando. Então, às vezes, fica mais ainda juntando mágoa e ressentimento. Falar no momento certo, com a pessoa certa, no tom de voz adequado e sem segredos e fofocas. O que é isso aqui? Fofoca quebra empresa, quebra as famílias, fofoca acaba com amizades. O que é fofoca? Quando alguém falar para você, vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém, pede para não falar. Porque ela já está contando. Então, já não é mais um segredo. Então, quando eu te quero compartilhar alguma coisa em relação a alguém, eu vou falar daquela pessoa, daquela situação, para esclarecer. Mas precisa falar com a pessoa também devidamente, se é para poder resolver um conflito. Senão, pode ser só um alívio. Eu pego aquela minha amiga que tem uma escuta boa, que cuidado, amiga de escuta boa, para não ficar uma amiga depositária de tanta coisa, para eu não aguento nem com ela. Mas pensar assim, olha, eu estou falando aquilo, aquela situação foi difícil que aconteceu comigo, com aquela nossa amiga. Tá bom, tudo bem, mas não precisa falar. Não fale. Porque as coisas podem se resolver ou não. No momento certo, porque a gente às vezes tem um momento que não dá para falar. Estou muito triste, ou estou muito agressiva, muito irritada, e pode sair não muito bem. Tom de voz, porque tom de voz diz um pouco, gestual também, né? Então, como é que eu adequar um bocado isso? Aí, estudando assertividade. Como eu vou ter que parar para pensar? Agora, a gente consegue fazer isso o tempo todo? De jeito nenhum. É um treino para a vida toda. E segredo, que eu falo aqui, tom de voz adequado e sem segredo, porque os segredos minam. Há pouco tempo eu tive aliás, acontece com muita frequência, uma pessoa, por exemplo, falar para mim que eu não falei com a parceiro ou parceira, que eu tinha uma dívida muito grande e essa dívida muito grande causou um problema na família. E isso era um segredo. Por que ficou um segredo? Porque ele estava com medo de falar, com medo de se colocar como uma pessoa fracassada, de se colocar como até a possível separação. O que esse segredo fez? Chegou a um ponto que foi tudo à tona. E o que houve? A separação. E a separação como uma traição. Traição não tem a ver só com sexual, a traição também é com isso, com segredos guardados em relacionamentos íntimos e importantes que a gente precisa falar, conversar. Tá? Essa é a comunicação assertiva. E quando dizemos sim e não? Gente, se existe a palavra não, é para dizer não. Sim é sim. Mas como falar não assertivamente para não ofender alguém? Não dá nesse momento. Alguém fala assim, posso pedir uma coisa? Depende. Se eu vou poder ou não, né? Poder te ajudar nesse momento. Mas nós temos dificuldade, mas socialmente falando, parece às vezes difícil para algumas pessoas. E aí falam sim, 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 sim. Quando eu falo sim, sim, sim demais para o outro, eu estou dizendo não, 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 não para mim. E aí eu também tenho direitos iguais, lembra? Assertividade. Quando eu falo de negociação, que nós estamos num lugar de empreendimento, empreendedorismo, de mulheres empreendedoras, porque nós todos somos empreendedoras, ok? Todas nós. Empreendemos quando nascemos, já viver é um empreendimento. Todos nós, a gente está empreendendo em todos os lugares que a gente está. Não pense que é só empresarial. Empreendimento é conseguir fazer relações e fazer trocas e criar redes. Então eu tenho o Eu S.A., eu sou empresa, lembra do meu pato, da galinha? Você é você S.A., Sociedade Anônima, você é uma empresa, que é você. E tem o Nós S.A. E aí a gente trabalha em colaboração, que é o que acontece, nós somos empreendedoras. Nós somos uma eu, uma você e uma Nós S.A. A gente precisa ter muita, muita noção da força da mulher na sociedade, seja ela oriental ou ocidental. Nós compramos as coisas, nós somos as maiores consumistas nesse mundo capitalista, tá?
Não adianta você ser uma pessoa minimalista, mas a gente consome. Por quê? Eu compro para o filho, para a filha, eu compro para casa, eu escolho lá o carro, eu escolho os utensílios que eu vou comprar, escolho às vezes do marido ou de parceiro, enfim, eu escolho. Nós estamos, então, somos as compradoras maiores. Isso é uma coisa ruim ou bom? Não. Só para ter noção da importância nossa. Você sabe que mulheres têm um seguro do carro para mulheres é mais baixo do que para homens. Porque nós somos mais cuidadosas também. A gente não cuida só da gente, cuida também do outro. Cuida de nós, do outro e de toda a humanidade. Por isso tem que lembrar sempre que a gente tem que se cuidar. Somos representantes das empresas porque nós somos temos a nossa assinatura. E eu pergunto, qual é a assinatura do seu negócio, Valéria? Elga, bota a Valéria falando, fazendo favor. Meu negócio. Oi, sou Valéria. Eu tenho um negócio de comunicação e criatividade. Mas qual é a sua assinatura, que é só sua? Porque tem várias empresas de comunicação, né, Valéria? Mas qual é o seu diferencial, a sua assinatura? Igual a minha. Igual que todo mundo tem assinatura, não vai ser nunca igual. Qual é a sua? Comunicação criativa. Comunicação criativa. Seus argumentos, suas frases, seu slogan, qual é? Né? Então, isso é importante para a gente ter a nossa assinatura, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de se comunicar. Então, já somos diferentes totalmente nessa vida aí. E a importância das ações sociais para os negócios e para o mundo. A ação social não é só... Eu trabalho com muitas ações sociais em instituições grandes. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar, eu trabalho na área de psico-oncologia na Sociedade Brasileira, eu também dou aula, mas assim, ação social eu trabalho gratuitamente, clinicamente, mas também eu trabalho com pessoas, ação social também com quem está em torno de mim. Né? O que eu falo? Eu lembro uma amiga, nossa até, que não está aqui entre nós, e que ela uma vez falou para mim, que eu falei uma coisa para ela que eu nunca imaginei que isso fosse ter um efeito tão bacana. Né? De um apoio no momento que ela precisava, e ela veio falar para mim naquele momento, como eu também já fiz isso com algumas amigas. Então, isso é ação social. Então, a gente fica confundindo que eu tenho que ser alguém, né? Sempre ligado a alguma coisa. E quando eu falei de estresse, estresse é o bom estresse. E o de estresse é o estresse negativo. Então, daqui para diante, vocês já vão aprender pelo menos isso lá da nossa clínica. O de estresse é o estresse contínuo, ele pode ser pequeno, mas ele é cotidiano. Ou seja, um relacionamento tóxico, ele causa estresse e, por isso, causa doenças. Não que estresse é doença, mas ele causa o quê? Reações psicofisiológicas pelos fatores estressantes que nós convivemos. Isso, relacionamentos cotidianos podem causar muito de estresse. No trabalho, com a criança, o jovem adolescente. Então, o estresse, o bom estresse é aquele que eu tenho como lidar com os agentes estressores e vou fazer um relaxamento, vou depois fazer meu exercício, vou cuidar de mim, daquela tensão que pode ter até aguda ou até mesmo mais cotidiana, mas que eu vou resolver. Mas o de estresse, ele é mais difícil, porque você vai ficando com ele todo dia, o dia até que esse pote, ele pode realmente transbordar muito, muito, muito. E a gente espera que não aconteça muito isso, apesar de termos estresses agudos muito grandes, né, violência, outras coisas, e tem que tratar, então, como a gente chama de estresse pós-traumático. Então, a importância da comunicação assertiva, criativa e afetiva, que eu vou dizer agora um pouco da criativa e afetiva, para os relacionamentos da vida, então, observe, treine, consiga. Eu botei, vamos conversar, mas eu não sei o tempo que a gente tem, Elga, porque eu não lembro o tempo que começou aqui. Eu não marquei, eu trouxe 10 relógios hoje. Tem o quê? 19. Tá. Não, é que eu quero ver se a conversa pode ser agora ou pode deixar para depois, tá? Eu vou então deixar essas perguntas e volto depois, pode ser? Qual a área da sua vida que apresenta mais fontes estressoras? E quais são essas fontes estressoras? A família, conjugalidade, trabalho social ou tudo? Trabalho social é importante. A gente nasce e vive em sociedade, nós somos seres gregários. As pessoas que têm dificuldade ou baixa habilidade social são pessoas que mais têm questões com saúde mental. Então, você nasceu até morrer, é bom que você tenha vínculos, que tenha rede, solidariedade. Eu trabalho com paciente oncológico e tem alguns pacientes oncológicos que estão fora do que a gente espera das famílias consanguíneas. Estão vendo as nossas famílias? Não tem famílias. Vamos pensar, então, de uma população gay, transgênero, ou população de vulnerabilidade social muito grande. Não tem as famílias de rede. E o que a gente faz? Trabalha com as famílias sociais. A gente vai vendo quem pode estar junto, porque todos precisamos de pessoas.
Então, a gente vai trabalhando de construir essas famílias sociais. Então, a gente pensa, estou falando até porque o social é importante para todo mundo. Como vem minimizando o estresse? O que você está fazendo para minimizar o estresse cotidiano, num lugar que você está ainda, ou na relação que você ainda tem, que tem coisas que você pode ajustar? E quais são as estratégias de comunicação para minimizar o conflito relacional? Às vezes, a estratégia que a gente usa é justamente a estratégia que está fazendo reforçar. Cuidado. Eu vou ficar em silêncio, Ana, porque eu preciso, porque senão a gente vai brigar todo dia, eu e o marido. Esse silêncio está só agudizando e piorando a relação. Por isso que ela não resolve. Então precisa mudar. A surpresa é, faça diferente. Aí nós vamos entrar na criativa. Se eu não desconstruir o era assim, sempre foi assim, não vai mudar. Se eu acreditar que aquela pessoa não vai mudar, é difícil, mas porque a gente não vai mudar ninguém. Sabe o que a gente faz? Muda a nossa relação com o outro. Aí a sua relação comigo muda. Se eu faço todo dia pro meu filho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, ele não vai. Todo dia aquela novela, isso eu uso direto com família em consultório. Cotidiano isso. Aí um dia você faz diferente. Olha só, tá aqui um reloginho, então você avisa, tá hora, vai apitar, se a criança não sabe ver, você vai entrar no banho. Aí a criança, pode ser que ele entre no banho, pode ser que ele tenha uma surpresa enorme. Ou até que você fique em silêncio. E ele vai para o colégio, para onde for sujinho. Entende que alguma coisa a gente precisa criar. Porque todo dia eu falo, não adianta nada, não é o outro que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. Se eu faço uma pergunta e aquela resposta que a outro me dá não me absorve, não é o que eu gostaria de ouvir, não é o outro que tem que mudar a resposta, eu tenho que mudar a minha pergunta ou minha forma de perguntar. Tudo bem? É um treino. E aí, como isso? Muda as ideias, muda as crenças. Façam coisas diferentes, pensam coisas diferentes. O pensar tudo igual é muito complicado, porque faz o que a Valéria, o trabalho dela também, vai dar tilt. Né? O tilt criativo é bom, mas e o tilt que não é criativo? Que é aquele que não sai do lugar, que fica ainda mantendo. Né? Então, a nossa criança, ela está aí, a criança dentro da gente. Aquela criança que a gente já foi, e que alguns conhecem aqui, eu tenho um netinho agora que eu vejo, acompanho ele ali. Falei, gente, como é criatividade? Ele estava mexendo num negócio que ele não conhece, ele ficava olhando, ele lá, tocava, voltava. E mudava o caminho, virava outro, porque ele está conhecendo o mundo. Ele está sentindo, ele chora com tristeza, ele fica bravo, ele fala, depois ele passa. Né? É engraçado, né? A criança fica, depois passa, porque é assim. E essa criança está dentro de nós, ative essa criatividade. Ele é nosso coração, ele é nossa qualidade de vida. Porque são as emoções que nos dão ou tiram a qualidade de vida, não é? Os pensamentos ajudam, mas o que tira é realmente a emoção. Então, pensar, de novo, assertiva, criativa e agora o afetiva, que vai consolidar. Reconheço as emoções, elas precisam ser mais congruentes possível. Como eu falo, já falei isso aqui, falar na primeira pessoa do singular, assim minimizamos o estresse nos relacionamentos. Administrar as fontes estressoras, sejam elas internas, pensamentos, sentimentos, doenças, preocupações excessivas, que é muito comum, ansiedade altíssima, é preocupação excessiva. Gente, ocupe-se do que está acontecendo hoje, agora. Preocupação, o nome já fala, é alguma coisa que a maioria das vezes nem vai acontecer, está só aqui, tá? Então, a gente vai tomar cuidado, mas ver o que está preocupando em excesso. Ou coisas externas que aconteçam, independente da nossa vontade e escolha, né? E meu pai deixou isso para a gente, meu pai deixava para a gente, falava assim, gente, não aceite tantos convites para sofrer, não. Tem coisa que dá para passar, não é? Não precisa pegar tudo para a gente. Então, não aceite tantos. Só aceite o que você quiser. Agora, escolheu, tudo bem. Quando escolhe, eu sou assertivo. Quando eu deixo e estou entrando no sistema sem pensar, sem consciência, aí eu estou inassertivo. E trabalhe, mas também relaxe. A gente tira férias de trabalho, mas a gente tem que tirar férias mental. E pode tirar todo dia férias mental. Todo dia. Vá para um lugar bem seguro, tranquilo, na cabeça. Aquele lugar lindo que você já foi. Ai, que delícia. Faz uma respiração, uma meditação. Hoje, nos próprios canais, né, YouTube, outros, tem muita coisa bacana para a gente poder estar tranquilizando. E essa é a minha vida. A minha vida é falar de comunicação, a minha vida é cuidar de pessoas, agora também muito me cuidar, e por isso estou lançando esse curso que eu convido a todos para entrar no meu site e conhecer lá, né? Que eu estou vendendo agora o meu produto, né? Que está saindo agora, que é online, ok? E eu deixo com vocês uma super gratidão, um beijo, um abraço, não dá para...
O curso chama-se Comunicação para a Vida, minimizando o estresse nos relacionamentos. Ou seja, são esses tópicos, mais alguns, claro, né, que a gente vai colocar e vai aprofundar. Então, eu também dou mentoria. O que é mentoria, que a gente chama? É falar pessoalmente daquela situação em grupos pequenos para falar de situações específicas ligadas à comunicação, tá? E, claro, a estresse. E eu gosto muito de trabalhar com alguma coisa de poesia, eu também estou escrevendo hoje em dia, me permito ser criativo e As escolas deveriam se dedicar menos ao ensino das respostas certas e mais ao ensino das perguntas inteligentes. Sempre vejo... A gente não estou chegando isso aqui, não. Sempre vejo associadas coisas... Lê para mim alguém, então, aí. Lê para mim alguém. Curso de oratória. Nunca vi. Todo mundo quer aprender a falar. Quem quer aprender a ouvir? Esse é o queridíssimo Rubem Alves, né? E aí também, isso aqui é uma frase minha para deixar de presente, que eu fico matutando. A vida é um processo, imaginar, acreditar, fazer acontecer. Começa tudo na imaginação. O que vocês quiserem começa aqui, qualquer hora da vida. Eu tenho 61 anos. Já mudei minha vida várias vezes, já mudei. E a gente precisa estar mudando. E então é pensar, imaginar, acreditar que vai acontecer. E, claro, fazer por onde? Né, acontecer, saber esperar o resultado, porque a gente precisa saber ter um tempo. Mas reconhecer também quando o resultado vem, porque às vezes vem pequeno, a gente só quer ver o grande. Não. E reconhecer todos e continuar aprendendo, se desenvolvendo. E aí fica para vocês. Já estou no meu tempo final. Aquelas perguntas ficam. Foi? Não. Ah, você também... Peraí, vou voltar. Ai, será que eu sei voltar? Peraí, sei. Foi. As perguntas podem acontecer no Pitch Conecta lá na sala de cima. Tá bom. Ela está aberta para isso. Tá mandado. Não tô aguentando eu sou irmã mais velha, você que tem que me obedecer. O dia inteiro as pessoas estão falando isso para mim. Você mandou, tá mandado. Vou passar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa é uma ótima palavra. É gratidão. Gratidão por estar aqui, por estar vivo, por esse espaço.